Você já parou para pensar que cada escolha sua, mesmo as pequenas, pode estar moldando toda a sua vida sem que você perceba? Parece incrível, mas muitas vezes nos perdemos em distrações, adiamos tarefas e deixamos o tempo escorrer pelos dedos. E o pior, acreditamos que um pequeno atraso não terá consequência, até que o futuro mostra exatamente o resultado de cada decisão. Imagine ter controle sobre isso. Usar disciplina e autoconfiança para transformar cada ação em resultados reais e duradouros. Vamos descobrir como despertar para a vida que realmente merece e perceber que é possível mudar tudo, passo a passo, com escolhas conscientes. Joãozinho tinha uma mente afiada, sempre curioso sobre o mundo, mas se perdia nas distrações do dia a dia. Entre uma pesquisa rápida e outra, ele acabava adiando tarefas importantes, deixando a disciplina e a consistência de lado. Seus dias eram preenchidos com pequenos prazeres momentâneos, e cada escolha parecia inofensiva, como se o futuro fosse distante. Um scroll aqui, um vídeo ali, e ele se sentia atualizado, mas sem perceber que perdia o controle emocional sobre o próprio tempo. E assim, cada minuto desperdiçado moldava silenciosamente os resultados que ainda estavam por vir. Ele se acostumou a acreditar que pequenos adiamentos não tinham consequência, e ria de si mesmo como se estivesse seguro. No fundo, Joãozinho sabia que a autoconfiança não vinha do nada, que era preciso esforço e disciplina para construir algo sólido. Mas ele se deixava levar pelas telas, e o empreendedorismo da vida prática parecia sempre adiar a cada notificação. Era como se tivesse um pé no aprendizado e outro na distração, equilibrando-se perigosamente entre progresso e estagnação. As frases motivacionais que ouvira alguma vez soavam distantes, como se não fossem para ele. Mesmo assim, havia algo em Joãozinho que chamava a atenção. Sua curiosidade genuína. Ele observava, aprendia rápido, mas tinha dificuldade em transformar esse conhecimento em ação consistente. Cada escolha de adiamento era um teste silencioso de sua paciência e autocontrole. A vida parecia lhe dar uma chance atrás da outra, enquanto ele ainda buscava a fórmula da autoconfiança instantânea. E é nesse ponto que a história começa a se aprofundar, mostrando que até os mais inteligentes precisam entender como o controle emocional e a disciplina são aliados dos resultados duradouros. Joãozinho tinha o celular grudado na mão como se fosse parte do próprio corpo. Cada notificação era um pequeno gatilho que roubava sua atenção, e ele se perdia em reels, shorts e vídeos intermináveis. O mundo parecia mais interessante na tela do que na própria rotina, e ele mal notava como a disciplina e a consistência eram deixadas de lado. Entre uma risada e outra, ele absorvia informações superficiais, achando que estava conectado com tudo, mas desconectado da própria vida. Cada escolha de abrir o app, cada minuto gasto sem propósito, moldava silenciosamente os resultados que ainda viriam. O tempo parecia escorrer pelos dedos, e Joãozinho nem percebia que o controle emocional precisava ser exercitado constantemente. Cada scroll era uma pequena decisão, uma oportunidade perdida de agir, de crescer, de aplicar empreendedorismo na própria jornada. A autoconfiança, construída com esforço e disciplina, parecia cada vez mais distante, como um prêmio inalcançável. As frases motivacionais que via nas redes soavam bonitas, mas não se transformavam em prática. E assim, entre distrações e pequenas escolhas, ele começava a sentir os efeitos de um futuro que se moldava sem sua participação consciente. Apesar de tudo, havia algo curioso em Joãozinho, uma percepção quase intuitiva de que algo precisava mudar. Ele ainda não sabia como equilibrar diversão e responsabilidade, mas sentia que cada ação, mesmo pequena, poderia ser transformadora. As lições de consistência e controle emocional surgiam em pequenas faíscas, prontas para acender uma mudança real. Cada decisão de deixar o celular de lado por alguns minutos seria um passo rumo aos resultados que ele desejava alcançar. E é nesse ponto que as palavras do pai começam a fazer sentido, preparando o terreno para o próximo aprendizado. O pai de Joãozinho percebeu rapidamente que seu filho estava se tornando refém das distrações e decidiu falar com ele de forma direta, mas cheia de sabedoria. Você está se tornando um depósito de distrações, disse, como quem planta uma semente de consciência.
Joãozinho, no entanto, riu, achando que um pouco de entretenimento não faria mal. Mas ali, nas entrelinhas, o pai estava mostrando que cada escolha, mesmo que pareça inofensiva, é um tijolo na construção do futuro. A disciplina e a consistência, pilares do empreendedorismo e da autoconfiança, precisavam ser entendidos antes que fosse tarde. Enquanto conversavam, Joãozinho começava a sentir algo diferente. Uma pequena inquietação, quase imperceptível, como se cada scroll perdido tivesse um preço. O controle emocional ainda não estava totalmente desenvolvido, e ele percebia que adiar tarefas era mais confortável do que enfrentar responsabilidades. Frases motivacionais que antes pareciam distantes agora ecoavam na sua mente, lembrando-o de que resultados duradouros exigem esforço contínuo. A reflexão silenciosa começou a abrir espaço para a consciência sobre suas escolhas. O diálogo com o pai plantou uma inquietação saudável, aquela que só quem deseja crescimento real conhece. Joãozinho começava a perceber que não se trata apenas de evitar distrações, mas de construir hábitos que fortalecem autoconfiança e disciplina. Cada decisão de procrastinar ou agir se tornava mais significativa, quase palpável. E assim, enquanto o aprendizado se insinuava, o terreno estava preparado para uma história que ensinaria, de forma prática e envolvente, o valor de cada escolha feita diariamente. Naquela noite, o avô de Joãozinho se sentou ao seu lado e começou a contar uma história que parecia simples, mas carregava lições profundas. Falou sobre um rei e seus 3 ministros, cada um com a missão de coletar os melhores frutos da floresta em um único dia. O primeiro trabalhou com dedicação, escolhendo os frutos mais maduros e saborosos. O segundo tentou atalhos, preenchendo seu saco com o que parecia cheio, mesmo que podre. E o terceiro se apressou demais, enchendo o saco com folhas, pedras e areia. Joãozinho ouvia, absorvendo cada detalhe, sem perceber que cada fruto representava suas escolhas diárias. O avô explicou com calma que os frutos seriam a única fonte de sustento por 30 dias, isolados do mundo. Quem havia se esforçado com consistência, colheu prosperidade. Quem buscou atalhos sofreu, e quem negligenciou a responsabilidade enfrentou a escassez. A história, contada com paciência, fazia Joãozinho refletir sobre seu próprio dia a dia, o tempo gasto em distrações e o impacto silencioso de cada decisão. O empreendedorismo, a disciplina e o controle emocional não eram apenas conceitos, mas ferramentas para transformar escolhas em resultados concretos. Enquanto a narrativa avançava, Joãozinho começou a perceber a conexão com sua própria vida. Cada decisão de adiar tarefas, cada momento de procrastinação, era como colocar pedras em seu saco, afetando diretamente o futuro. A autoconfiança não se constrói apenas com intenção, mas com prática diária. E as frases motivacionais que antes pareciam distantes agora tinham sentido real. E assim, envolto na história do avô, Joãozinho começou a compreender que o caminho para resultados duradouros exige atenção, esforço e escolhas conscientes, preparando-o para perceber as consequências mais adiante. Joãozinho começou a enxergar claramente que cada decisão, por menor que parecesse, carregava peso em seu futuro. Cada minuto gasto em distrações, cada tarefa adiada, era como colocar pedras ou frutos podres em seu próprio saco. O controle emocional e a disciplina mostravam-se essenciais, pois apenas quem age com consistência consegue colher resultados reais. O empreendedorismo da vida exige atenção a detalhes que muitos ignoram, e a autoconfiança se constrói passo a passo, não de uma hora para outra. Enquanto refletia, ele percebeu que a vida não dá atalhos sem consequências. Cada escolha de adiar, cada desculpa aceita, cria uma realidade silenciosa que se revela com o tempo. As frases motivacionais que lia nas redes não eram apenas palavras bonitas. Eram lembretes de que o futuro se molda hoje, a cada ação consciente. Joãozinho começou a sentir o impacto de suas decisões passadas, entendendo que os resultados não aparecem por sorte, mas por esforço contínuo e escolhas inteligentes. A consciência sobre suas escolhas trouxe um misto de inquietação e oportunidade. Ele compreendeu que pequenos atos de disciplina e atenção poderiam transformar semanas
meses e até anos à frente. Cada scroll evitado, cada tarefa concluída era uma vitória silenciosa, fortalecendo a autoconfiança e criando frutos que poderiam sustentar seu crescimento. E assim, enquanto internalizava essa lição, Joãozinho se preparava para o momento em que seria chamado a agir, aplicando tudo o que começava a entender sobre responsabilidade e futuro. O avô concluiu a história lembrando Joãozinho de que a vida recompensa quem age com constância e dedicação. Cada escolha, por menor que pareça, é um tijolo na construção do futuro. Cada esforço diário é um investimento em resultados duradouros. A disciplina e o controle emocional são aliados que não se veem, mas que sustentam o crescimento, enquanto a autoconfiança floresce na prática constante. Joãozinho percebeu que o empreendedorismo da própria vida exige atenção, coragem e ação contínua, sem atalhos ilusórios. Enquanto refletia, ele sentiu uma nova motivação brotar, como se as frases motivacionais que antes pareciam distantes agora ressoassem em cada pensamento. Cada decisão consciente tornava-se uma oportunidade de moldar seu caminho. Cada minuto de esforço, um passo rumo a resultados concretos. A vida mostrava que não se trata apenas de saber, mas de aplicar, de transformar intenção em prática e de construir algo sólido com consistência e paciência. Joãozinho entendeu que a jornada nunca termina. Cada conquista abre espaço para novas escolhas e responsabilidades. O aprendizado sobre disciplina, controle emocional e autoconfiança não é um destino, mas um ciclo contínuo de crescimento. Cada pequeno passo que ele dava se conectava a uma visão maior, onde esforço e dedicação se transformam em resultados reais. E assim, com a mente despertando, ele se preparava para continuar aprendendo e aplicando, sempre atento às próximas escolhas que moldariam sua vida. Agora é com você. O que vai fazer com tudo isso que acabou de aprender? Vai continuar deixando pequenas escolhas passarem despercebidas? Ou vai assumir o controle da sua vida e colher os frutos que merece? Cada minuto conta. Cada decisão impacta diretamente seus resultados. Experimente aplicar disciplina, controle emocional e consistência em suas ações diárias e veja a autoconfiança florescer. Quer realmente mudar de vida? Então comece agora. Compartilhe suas experiências nos comentários. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre como transformar escolhas em conquistas reais.